História de dor e de superação. A vida de seu Carlos Antônio, que mudou para sempre em 2012. Após um terrível acidente com fogo, ele conseguiu salvar a esposa e o filho. Mas a vitória foi incompleta, né? Um mês depois, sua esposa faleceu devido a uma infecção hospitalar no trauma. Vamos conhecer agora, vamos lá. Tênis no pé, relógio no pulso, alongamento feito e começa a corrida. Carlos Antônio começou a correr depois dos 50 anos e já se destacou na primeira corrida de 10 quilômetros que participou, chegando em terceiro lugar na categoria da idade dele, fazendo um tempo de 48 minutos e 30 segundos. Quem vê as vitórias de Carlos no atletismo não imagina que nem sempre a vida dele foi assim. Em 2012, a família dele passou por um momento difícil, quando a esposa faleceu devido a um acidente com fogo. Eles montaram um box, né? Era uma mini lanchonete, e aí para fazer cachorro-quente, essas coisas, eles sempre usam álcool e tudo mais. Ela apagou, né, o álcool e acredito que ficou alguma chaminha, ela foi pegar o galão do álcool para fazer uma reposição. Quando ela fez isso, a chama subiu e o fogo pegou na roupa dela. Nesse momento, eu tinha saído há pouco tempo de lá e só estava meu irmão e meu pai com ela. No momento que aconteceu, quem salvou ela foi o meu pai, né? Salvou ela e meu irmão e colocaram ela no carro. Como meu pai era taxista também no tempo, ele botou ela no carro e foi direto para o hospital, né? Para o hospital de trauma. E aí lá ela foi atendida. Os médicos precisaram colocar ela em coma induzido, porque a gente ficou sabendo depois, ela pegou uma infecção hospitalar, que é a septicemia, que foi a causa da morte dela. E depois que aconteceu tudo isso, passou-se 8 meses, como meu pai disse. Ele disse, eu vou trabalhar, vou ser forte, vou ajudar os meus filhos. No tempo a gente ainda estudava ensino médio, ainda estava terminando ensino médio, para poder depois ir para a faculdade. E 8 meses, mas aí teve um dia que a gente foi dormir e ele não chegou em casa. E alguma coisa aconteceu de errado. Quando foi no outro dia pela manhã, eu acordei com ele no pé da minha cama, chorando, bêbado e dizendo, filha, eu não aguento mais. Os dias já não passam mais para mim. E desse dia em diante, como ele disse, tinha dias que ele bebia, tinha dias que não. Ele bebia 3 dias e passava uma semana. E foram anos dessa forma, de 2012 a 2022. Foram 10 anos, né, da nossa vida. Ele bebendo, a gente conversava e dizia, pai, você não teve culpa, pai, você tem que viver. Com a morte de Lucineide da Silva Santos, Carlos entrou em depressão, o que agravou uma situação de alcoolismo com a qual ele já lutava, a ponto dos vizinhos dele se preocuparem com o comportamento autodestrutivo do Carlos. Antes mesmo de eu conhecer ela, eu já bebia, entendeu? Saía com os amigos, solteiro, aquela coisa toda. Mas meus filhos não sabem, mas eles vão saber agora, através dessa entrevista aqui que eu estou falando com você, que eu botei na minha cabeça e disse, pô, se eu bebia, não aconteceu um negócio desse, depois que eu estou, entre aspas, um santo, né? Sóbrio, né? Tranquilo, em paz, em casa, e acontece isso. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Eu disse, será que isso vai acontecer com meus filhos se eu continuar assim, sóbrio, fazendo as coisas certas? Aí eu botei isso na cabeça e disse, agora eu vou beber dia e noite e vou acabar com tudo. Porque eu prefiro que aconteça comigo do que acontecer com eles. Aí eu botei isso na cabeça. Aí pronto, eu comecei a beber, já jogava também, comecei a jogar apostado e tal, perdi muito dinheiro. Aquele que eu consegui com táxi. Aí, graças a Deus, minha filha impediu, né? De uma forma para mim não vender mais, que quem comprasse o que era meu ia perder e tal. O pessoal estava muito incomodado comigo, né? Os moradores já reclamando demais e tal.
Aí vem um cidadão lá na minha casa, eu estava de ressaca, eu tinha bebido uns 3 dias. Eu bebia 3 dias mesmo, não sei como era isso, não. Eu bebia 3 dias mesmo. Fora a droga, né, também, que me sustentava, né? Aí o cidadão chegou lá em casa e chegou muito brabo, batendo na minha porta. Abre aí, cara. Eu abri. Esse rapaz, não faça isso não, o pessoal só tá reclamando com você, falando de você. Acaba com isso, sei o que, Você precisa ir embora daqui. Você precisa ir embora daqui. Esse período difícil durou 10 anos. E apesar dos 2 filhos dele serem menor de idade, eles precisaram tomar conta da casa e das contas. E quando tudo parecia sem saída, a família encontrou um apoio junto à Casa de Restauração Betânia, da comunidade Resgate, que fica no Conde. Carlos aceitou que precisava de ajuda e ficou interno durante 1 ano e meio, onde surgiu o interesse pela corrida. Qual foi a motivação que o senhor tinha lá dentro? O que é que o senhor colocava na cabeça assim para não perder a fé, não perder a disciplina, não perder as esperanças e continuar o tratamento? A cura, né? A cura, se libertar. Então por isso que todos os dias eu estava na oração. Foi aí onde eu cheguei a minha libertação, através das orações, pedindo a Deus e força. Como foi que entrou a corrida nisso tudo? Você já corria antes? Descobriu a paixão pela corrida quando chegou lá? Como é que foi essa descoberta? Na verdade, eu sempre gostei do esporte. Eu quase que fui profissional de futebol. Correr mesmo eu não pensava nessa época, né? Aí quando aconteceu que eu bebia muito, botei na cabeça, vou dar uma carreirinha. Sabe? Toda jornada começa pelo primeiro passo. E foi de passo a passo que Carlos começou a refazer a vida. Voltou a frequentar a paróquia junto com a família, entrou para uma assessoria de corridas e, aliando fé e esportes, conseguiu mudar de vida. Hoje ele treina com o filho e faz o novinho comer poeira. Toda vez que eu corro com ele, todo sábado que eu vou com ele, lá na orla do Cabo Branco, pra gente treinar juntos, não dá. Ele passa o carro em mim, corre muito, já o pessoal também, meus amigos que acompanham o que eu posto, né, com ele correndo, já estão tirando sarro de mim também. Ó, o Cura tá passando o carro, hein? Impulsionado pelo esporte, Carlos segue em frente, deixando o passado para trás. Hoje, o desafio é superar os próprios limites. Graças a Deus, tive um tempo bom, né? Deu certo. O que você achou? Eu acho maravilhoso, é bom demais. E se Deus quiser, aquela que eu puder competir, eu vou continuar. Resumindo, Deus e família. Pronto. Olha aí, tá vendo? Não há mistério quando família é unida e tem fé em Deus. Ou no que você acreditar. Não é? Tá vendo? Recuperou, né? Tinha tudo para uma derrocada. Bebida, drogas, vício no jogo. Olha aí. Quando quer, recupera. Pessoal, antes de eu chamar minha amiga Dária, mostra aqui, por favor. Eu falei agora sobre a delegacia, que é para e passo, muro com muro.